Olá, sou Arley, FCD Filmes. Prometi que ia fazer um vídeo sobre iluminação em croma, promessa cumprida. Não espere uma desenvoltura de vlogger, não sou um vlogger, sou um produtor. Geralmente eu estou atrás da câmera, mas como eu queria passar essa informação e agora eu estou com um pouco de tempo na quarentena, consegui fazer. Dividi o vídeo em algumas partes, cada parte vai ter um tópico. Como é que eu transporto o meu equipamento para o croma? Tenho dois cases, um case só para lâmpadas, então lâmpadas, fios, extensões, tudo que é referente à iluminação vai estar nesse case. O segundo case é um case mais grosso, que é para equipamento de ferro, tripés, basicamente. Nós já destruímos alguns aqui na FCD, então eu mandei recentemente produzir esse com uma lona, que é a lona que eles fazem o malote do Correios, né? Então ela é bem resistente. Nosso croma ele é portátil, a gente leva e grava em qualquer local. A nossa estrutura é específica, ela se molda ao tamanho do local e o croma é colocado sobre essa estrutura. O microfone que eu estou usando é um microfone simples, OH alguma coisa, depois eu coloco aí a referência dele. A lente ela pode ficar até f4, porém, como eu uso S-Log, a Sony me dá o mínimo de ISO 1600, então eu preciso fechar um pouco mais o diafragma, vou deixar em 5.6. A velocidade eu vou elevar para 125, que é o máximo que eu posso elevar sem flicar. Por que eu estou usando sombrinha ao invés de softbox, igual esse aqui? Esse material é para externa, ok? Então a praticidade da sombrinha me faz utilizar. O softbox é muito complicado, montar, colocar tela e tal, demora e eu perco tempo com isso. Eu preciso otimizar meu tempo. Sombrinha abriu, ó, tá pronto. Encaixou no E27 do tripé e show de bola. Por que eu coloco prata? A branca, ela me dá menos luminosidade, a leitosa, né? Que é o inverso. Então eu coloco a prata porque ela vai espalhar mais a luz, vai iluminar melhor e vai me dar mais luz, que é o que eu preciso para o croma. Por que eu uso LED? Porque é fria, ó. Só isso. Se eu botar a luz quente aqui, eu vou ter que mexer mais no ar, estressar mais o ator ou o professor ou quem quer que esteja sendo filmado. Então eu prefiro usar LED. Outras coisas importantes para o croma. Quem vai ser filmado tem que estar bem, né? Barba feita, cabelo arrumado e tal. Camisas não podem ser verdes ou terem tons esverdeados. Isso vai dificultar, né? Para quem vai cortar o croma. Camisas de listras não é legal, porque algumas câmeras elas vão ter uma interferência com as linhas do sensor e vai dar o famoso moiré. Linhas muito próximas. Se forem afastadas não tem problema. Estampas que chamem atenção também, isso não é legal. Mas se for uma entrevista, uma aula, né? Uma roupa mais sóbria é interessante. Então, a iluminação está montada já, tá? Eu cropei o sensor da câmera porque estava em 24 e é muito aberto para cá. Normalmente esses tripés, sombrinha, os modificadores são utilizados quando a gente grava externo. Aqui nesse estúdio eu tenho iluminação no teto, então eu não preciso, ok? É mais para vocês entenderem como é que funciona a iluminação do croma. Bom, vamos ver como é feita a iluminação correta do croma agora. Tudo montado, o estúdio está montado. Primeiro passo, ter uma distância mínima aqui, pelo menos 1 metro, 1,5 metros do croma. Eu tenho que estar distante dele. Se eu estiver muito próximo dele, eu vou gerar muita sombra, independente da iluminação, vai gerar sombra. Então essa distância é fundamental. Se você não tiver essa distância, provavelmente você vai ter um croma comprometido. Essas duas lâmpadas de trás, elas vão estar para o fundo, só para iluminar o verde, o croma. Essa aqui é a minha luz principal e essa aqui é a minha luz secundária. Duas iluminações para mim, duas para o croma e essa última aqui é um backlight. Seria para um recorte de cabelo, de corpo. Seria para me afastar do croma. Importante, o croma tem que estar totalmente liso. Se for um tecido, você tem que passar esse tecido, tem que esticar esse tecido, deixar ele liso. Se a iluminação bate num tecido que está enrugado ou amassado, ela vai criar textura, vai criar sombra e vai ficar ruim. Estou saindo do alvo. Bom, essas duas lâmpadas, elas têm potências iguais, cores iguais
e a difusão também é a mesma. Então eu tenho uma iluminação homogênea para o fundo. Aqui eu vou ter uma luz mais forte, esse daqui é um LED de 60 watts, esse aqui é de 40, então é uma luz menor. Eu tenho uma luz de ataque e uma luz mais suave para preenchimento. Basicamente a iluminação é essa, independente da sua posição. Se está no alto, se está no chão. Esses 5 pontos de luz vai garantir para você um croma perfeito. Se você está filmando uma cena para um curta, um filme, alguma coisa, e essa cena tem alguma luz específica, você vai iluminar especificamente. Essa é uma iluminação básica para alguns segmentos, entrevistas, videoaulas, coisas desse tipo. Lógico, eu estou filmando uma cena de um filme ou um curta que eu estou fazendo, a iluminação vai ter que ser igual ou parecida ao que eu estou me referindo no produto. Então vamos supor que eu estou simulando uma rua com um poste, então essa luz vai ter que estar mais alta. A iluminação vai ser basicamente a iluminação que você usaria no filme. Teria só que se manter essa iluminação do croma, e as outras luzes seriam as luzes naturais da cena que você está representando. O croma é isso aí, é básico e fácil. Porém, se você errar aqui, lá na edição vai dar trabalho. Uma curiosidade sobre iluminação, esse ring light que eu uso da Viltrox, o anel dele é mais largo do que o Yugnu 608. Eu já tive 2 Yugnu, porém o cat light que ele deixa no olho é fino e não aparece tanto. Esse ring light aqui ele dá um efeito melhor. Então por isso que eu uso esse ring light da Viltrox. Espero que as informações desse vídeo ajudem você. Se ajudar você, passe para outras pessoas, para que ajude outras pessoas também. Informação é para compartilhar.